tarde, amigos! Chegando na área, chegando na rede, com o Kodama na rede, aqui todos os sábados pela UTV. Rapaz, a semana aqui é triste, né? Mais uma derrota, acho que uma derrota do futebol, né? Perdemos aí nessa semana o jovem Kevin Douglas, lá, o torcedor boliviano, lá num incidente, sei lá, no jogo do Corinthians pela Libertadores. Eu acho que só quem perde com isso é o futebol, né? De uma maneira geral. O futebol é um espetáculo, é um show, não pode ter vítimas fatais, né? Então é lamentável que isso acabe ocorrendo por falta de comando, orientação, administração, né? Porque, pô, como é que as pessoas podem adentrar com um sinalizador de navio, de embarcação dentro do estádio, que é um equipamento de fogo, é uma arma praticamente, né? Eu acho que as autoridades aí têm que tomar as atitudes, punir quem tem que ser punido, né? E, sei lá, administração, tanto acho que CBF, Comebol, todas as federações têm que ver isso daí de uma certa forma, porque, sabe, o futebol, quem perde, né? A gente é um torcedor, como eu sou um torcedor, né? Independente de nacionalidade, né? Ele é boliviano, foi lá, ele queria só ver o jogo do time dele contra o campeão do mundo, né? E hoje, acho que foi o enterro, inclusive foi hoje do garoto lá. Então a notícia da semana é uma notícia triste, infelizmente, para quem é apaixonado por futebol como eu sou, né? Como meu convidado aqui hoje também é, né? Bom, vocês podem participar pelo chat, né, da UTV, pelo Twitter também, estou lá no @AristeoKodama, ou mesmo pelo Facebook, tá certo? Hoje aqui no Kodama na Rede nós estamos recebendo o presidente da Federação Paulista de Futebol de Mesa, Jorge Pará, meu amigo aqui. Fala seu recadinho para os nossos internautas aí. Primeiramente, obrigado pela oportunidade que você está dando para a gente aparecer, ou o futebol de mesa poder aparecer um pouco mais. Infelizmente, começou o programa com uma notícia muito triste. Eu sou um homem que venho do futebol, sou um apaixonado por futebol, não posso achar isso normal, mas você tocou num ponto muito importante. Como que adentraram o campo, o estádio, com aqueles objetos perigosos e passou pela polícia, quer dizer, tem muito culpado nessa história toda. Nós temos que pensar nisso. Mas nós viemos aqui falar de coisa boa e falar do futebol de mesa, que você também é um praticante. Tá certo. Muito pouco, né? Mas acho que um pouco. Mas fala, conta um pouquinho aí do Jorge Pará. Conta um pouquinho de você, histórico aí em relação ao futebol de mesa. A paixão do futebol de mesa começou com de criança também, como todo mundo. Eu tenho que falar da minha tia Lenita. Eu falo, mas a tia Lenita não é a tia Lenita das historinhas, não. A tia Lenita é minha tia mesmo. Quando eu era criança, pequenino, minha tia não tinha dinheiro para dar presente, ela começou a dar joguinho de botão. Isso em meados de 63, 64. E eu fiquei apaixonado por aquele negócio, porque aquilo me remetia ao futebol. E comecei a guardar os times de botão. Vinha o Natal, aniversário, eu queria time de botão. O que você vai ganhar? Time de botão. Quando dava meio, eu queria morrer. Mas time de botão era uma beleza. E eu comecei a me apaixonar e lógico, brincadeira, jogo lúdico. E começavam a sair as carinhas dos jogadores, vendia em banca de jornal, você trocava com os amigos, era como figurinha. E aí começou a minha paixão por esse negócio aí, eu cheguei a parar um tempo. E comecei, quando eu fiquei mais velhinho, que eu comecei a ganhar dinheiro, né, aquela coisa, comecei a recomprar minha coleção que foi perdida com o tempo. Hoje eu tenho uma das maiores coleções de botão do Brasil. Ficamos no Museu do Futebol durante 8 meses com a exposição da coleção. E eu, além de ser apaixonado por o botão, eu sou apaixonado por gerir o botão. Eu fui me meter na diretoria da federação, conseguimos fazer um bom trabalho. Hoje o futebol de mesa está voltando a ocupar um espaço que já teve lá atrás. Foi muito importante. O futebol de mesa é um esporte brasileiro, onde você pode botar para fora aquilo que você não consegue fazer no campo de futebol. Então você brinca na mesa, você fica o técnico, o jogador, o adversário joga sozinho. Como eu te disse, brincando um pouco offline, nós estávamos fora do ar, eu falei para você que eu molhava a mesa para fazer jogo na chuva, eu jogava talco para fazer jogo na neve. Enfim, a gente é apaixonado por esse negócio que hoje é muito organizado. Temos 19 federações no Brasil, uma confederação. Estamos internacionalizando, já fizemos 2 mundiais de futebol de mesa. O ano passado, o segundo mundial foi no Rio de Janeiro,
em 2015 será na Hungria e em 2018 no Japão, onde seu primo Carlos Kodama está lá, junto com o nosso amigo Halley, aonde nós, se Deus quiser, faremos mais um Mundial lá. Quando vai ser o Mundial lá no Japão? Em 18. 18? Em 2018. Tá certo. 2015 na Hungria, 2018 no Japão. Tá certo. Tem que treinar bastante aí, Carlão. Tô treinando bastante aí, bicho. Vou apanhar de novo lá no Tadeu, hein? Não dá, hein, bicho. Pô, tem que representar a família, bicho. Fica apanhando do Tadeu, pô. Mas fala por quê, o Tadeu, o pessoal do Corinthians foi para o Japão, quando da final do futebol, e fizeram um torneio contra o pessoal do Japão. O pessoal do Japão. Foi muito legal, é um dos primeiros passos do futebol de mesa no Japão, um esporte brasileiro no Japão. O Ministério do Esporte sabe disso, porque nós estamos conseguindo essa difusão junto aos órgãos governamentais, que é importante você trazer a criança para a mesa de jogo, onde você pode ajudar no social. E nós ajudamos muito no social. Fica muito um negócio de videogame, não? Você sabe que é interessante? Todo mundo me pergunta, o videogame atrapalha o botão? Não, o videogame não atrapalha o jogo de botão. São coisas completamente distintas. E o que acontece hoje? O pessoal do videogame me chama e fala, nós podemos pôr uma mesa de botão para dar uma relaxada? Sim. Você sabe que a internet é muito legal, muito fantástica, eu não vivo hoje sem ela. Mas eu preciso de vez em quando sair da frente da tela e jogar botão. Gente, quem não joga, precisa jogar. Eu acho que a maioria já jogou, precisa voltar a jogar. Voltar a jogar. Isso aí, com certeza. E aí tivemos aí o torneio início, o Corinthians foi campeão do torneio início. Foi campeão. Uma campanha fantástica invicta. O Corinthians sagrou-se campeão do torneio início. Tá certo. Depois de muito tempo, o Corinthians volta a ser campeão do torneio início. É que existe uma teoria lá, quando o Corinthians ganha, porque o Daniel não vai. O Daniel é meio pé frio lá, o seu Stankiewicz, ele é meio pé frio, aí o pessoal tá associando isso aí. E parece que ele estava presente lá no torneio. Que coincidência, hein, Daniel? Coincidência. Mas olha, o Kodama também não foi. Mostra aí, Sérgio, foto aí do Coringão, aí do campeão do torneio início, aí a galera aí. Lá, Justa, lá, todo o pessoal do Coringão, Tadeu. Beleza, o Coringão é... cheio de craques, recheado de craques. Recheado de craques, né? O Corinthians fez a contratação recente aí do Alex Bark. O último campeão paulista, Alex Bark, veio do Paraná, hoje ele está veiculado em São Paulo. Foi campeão ano passado, campeão paulista. O Corinthians foi lá e contratou o rapaz, passando o Palmeiras, deu um passou o pé, o Palmeiras também tinha interesse no Alex. O Palmeiras tinha interesse no passe dele, ele foi pro Corinthians. Certo. Eu soube aí nos bastidores que tem uma colaboração do Serginho, do Lion. O Lion é importantíssimo. Intermediou a contratação. Tá certo. E fala aí, você estava me contando sobre o Open, qual é a ideia do Open aí que vai rolar vai começar agora, né? O primeiro Open será agora no próximo final de semana, 2 e 3 de março. É o primeiro Open desse início de Campeonato Paulista, que é o primeiro torneio individual do ano. E nós tivemos a inscrição de 178 atletas, que é um recorde dos últimos tempos. Primeiro porque nós regionalizamos. Então nós teremos 3 locais, um em Americana, que é centro mais ou menos de estado, outro mais ao oeste do estado, na cidade de Bauru, e outro em São Bernardo do Campo, que é mais, a gente chama de capital, que é mais central. Então, um número significativo de botonistas estarão presentes. O Open é um torneio onde as pessoas jogam por seus clubes, mas defendem a si próprio, no ranking paulista. Entendi, como se fosse um individual. É um individual, exatamente. Para atingir o individual brasileiro. Entendi. Você procura o ranking para conseguir a classificação para o Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo. Perfeito. E o Paulista já começou, está em pleno andamento? A equipe já começou, as equipes mais fortes já ganharam, o Corinthians, por exemplo, ganhou, o Círculo Militar ganhou e me parece que o Palmeiras também ganhou, que são as equipes mais fortes. O Palmeiras venceu o Meninos, também é um candidato, e os novos clubes que estão crescendo, tudo está muito forte, o Campeonato Paulista está muito disputado, será muito promissor. O Timão é quem está defendendo o título. O Timão é o atual campeão paulista. Campeão. Exato. Tem a foto aí, Sérgio, do Timão 2012, aí, campeão paulista. Olha lá. Como é a mesma coisa? Essa aí daí... do torneio início. Essa é do início. Mas é que essa é a galera toda. Essa aí é o campeão, é o time que jogou no Master. Se eu não me engano, eu não enxergo direito, mas acho que é
quando jogou no Cisplatina. Ah, esse aí eu fui campeão. Essa daí é do Palmeiras campeão brasileiro. Palmeiras campeão brasileiro. Exato. Palmeiras campeão brasileiro. Aliás, o Palmeiras é 4 vezes campeão brasileiro. Por que uma pergunta, o Palmeiras, pela performance, né, o brasileiro é disputado desde 2007, né? Desde 2007. E se o Palmeiras acho que tem 4 tetracampeão, né? O Corinthians ele é campeão. Tem uma certa hegemonia. O que você acha que é essa hegemonia do Palmeiras no brasileiro? A equipe do Palmeiras é muito forte. É uma equipe que há muito tempo é muito forte, joga junto há muito tempo. Tem 2 irmãos, Mauro e Miquelin, que são craques. Agora contratou o Jefferson, um jogador excelente também. Gente, a gente fala contratou, mas ninguém contratou ninguém. Não, que é amador. Claro. Ninguém ganha nada para fazer isso. Ganha prazer de estar com os Convidou, acho que é o melhor. Convidou, seria a palavra correta. É que a gente fala contratou para dar um ar mais... Né? Mas o Palmeiras é muito interessante, porque nacionalmente é uma equipe fortíssima. Porém, regionalmente já está há algum tempo na fila, pelo seguinte, o Palmeiras ficou sem sede 3 anos. Que o Palmeiras estava construindo o estádio e a sede é no Parque Antártica. Entendi. E eles, como não poderiam mandar os jogos lá, mandavam os jogos na casa dos adversários. Então é mais difícil você ganhar na mesa de quem conhece a mesa melhor. Claro. Só, mas assim, elas ganham brasileiro, mas no Paulista eles não mantêm essa eu vou te explicar por quê. É interessante isso. Porque para o brasileiro... O Círculo também é um grande time. Grande time. Então, mas o Círculo agora, em relação ao brasileiro, o Círculo não participou. Não, nunca ganhou. Não, já participou, mas não ganhou. Entendi. O problema é que quando você faz um brasileiro, as condições são iguais para todos. Por quê? Normalmente se compra 40, 50 mesas novas. Não importa o local, as mesas e as bolas são novas para todos. Entendi. Então as condições são iguais. Aqueles que têm mais habilidade se destacam mais. Por isso o Palmeiras se destaca mais. Essa é a maior explicação e a explicação mais plausível para isso tudo. Entendi. Mas o Corinthians é um timaço. Né? Os times do Rio, o Vasco da Gama é um timaço. O Pernambuco tem um timaço, o Alagoas tem um timaço. O pessoal do Paraná também. O pessoal do Paraná, indiscutivelmente, hoje manda no futebol de mesa do Brasil, porque os últimos 4 títulos brasileiros foram do Paraná. O campeão mundial, o atual, é do Paraná. Então o Paraná tem jogadores fantásticos, mas eles não têm a quantidade de jogadores que nós temos. São Paulo hoje é imbatível o número de jogadores. Entendi. É muito mais difícil jogar aqui do que jogar no Brasileiro. Entendi. O Coringão teve um ano sensacional em 2009, né? Ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro e aí de lá pra cá veio aí, ganhou o Paulista e tal, mas por que você acha que... Por que teve aquele desempenho em 2009 e nos últimos anos aí, apesar de ter reforçado o time, né? Que até onde eu saio, que eu acompanho lá, que eu frequento a sala lá, os caras, depois de 2009, inclusive, ganharam uma sala nova, né, bem aparelhada e tal, e entrou o Buiú, acho que foi pra lá também, que não era do time de 2009, entrou o Buiú, agora tá chegando o Alex Bar. Por que você acha que o Corinthians não teve aquele desempenho de 2009? O Corinthians teve um crescendo, se você notar. Quando ganhou o título brasileiro, que não esperava ganhar, porque durante a campanha deles, eles tiveram alguns percalços, perderam jogos que não podiam perder. Sim, lá no... Se recuperaram maravilhosamente, fizeram uma campanha fantástica, e aí ganharam esse título. Esse título deu ao Corinthians um pulo, digamos assim, dentro do cenário paulista de futebol de mesa. No ano seguinte, eles não estavam em formação, que foi 2010. Em 2011, já o time criou uma certa cara, foi vice-campeão. Em 12, faturou o título. Foi um caminho natural. Hoje o Corinthians é, sem dúvida nenhuma, candidato ao título, ao bicampeonato paulista. Por quê? Porque eles atingiram um ponto muito forte no futebol de mesa. Mas ele tem adversários difíceis. Entendi. Bom, isso daí vocês ouviram a opinião técnica, né? Quem conhece, viu tudo em termos de futebol de mesa. Agora eu vou dar uma opinião não técnica, tá certo? Em 2009 eu tava lá, depois não fui mais, hein? Então... É verdade. Depois eu não fui mais, hein? Os caras deixam o pé de coelho em casa, velho. Então Esse ano, o campeonato de equipes será em novembro. Será em Minas Gerais, em Poços de Caldas. Porque nós temos agora em Goiânia, em junho, nós teremos o Campeonato Brasileiro Individual. Então, em novembro você pode ir junto para Poços de Caldas. Poços de Caldas é mais perto. Apesar que eu fui até Itajaí lá acompanhar. Tá? Mas eu até boto medo no Bola, né? Que o Bola é amigo também. Falou, Bola, olha, vocês
vocês estão ganhando porque eu não tô aparecendo. A hora que eu for lá, né, ô Bola, é melhor você não ir, japonês. É melhor você não ir. Ele pode não acreditar muito na mística, mas por via das dúvidas, ele falou, japonês, não vai não. Não vai, porque se ganhar, vou ficar triste. Né? É verdade. E o Palmeiras está lá, vai estar lá. O Palmeiras está lá, né? Ele tomou até um susto lá em 2009, quando ele me encontrou lá. O que tá fazendo aqui, japonês? Eu falei, você vê como é que são as coisas, né? O Bola que ele tá falando é o Fábio Bola, jornalista, nosso amigo. Assessor de imprensa, de vários jogadores. E tal. Tá, hoje ele tá, se não me engano, na Europa. É, né? Ele não para, né? Não, sim, com certeza. E é também... Jogador de botão. Joga desde menininho, apaixonado por futebol de mesa. Aliás, você sabe quando você fala jogador de futebol de mesa, é apaixonado. Não tem jogador de futebol de mesa que joga para brincar. Sim. O botonista, que nós chamamos de botonista, ele joga para ganhar. E não existe perder. Eu não perdi para você. Aliás, você não ganhou de mim, eu perdi para você. Porque o botonista sempre acha que ele que fez alguma coisa errada. Nunca o adversário tem mais méritos. O Santos teve alguns problemas aí no último ano em relação à equipe deles. O Santos montou um time para ser campeão, vamos falar. Centenário. Ele queria ser campeão do Centenário, como o Corinthians montou a equipe para ser campeão. Só que houve um problema, que eles contrataram, eles convidaram jogadores que não eram de Santos. Sim. Então ficava difícil. Santistas, mas não eram de Santos. Exato. Eram torcedores do Santos que não eram de Santos. E ficava difícil essa locomoção. E acabou que não treinava junto, então não tinha o que você falou, que você frisou. União, né? A união do clube, isso é muito importante. E houve um problema junto à diretoria, o Santos infelizmente deixa de disputar esse ano, não deixa de ser filiado, mas deixou de disputar, está licenciado. Sim. E os atletas que estavam no Santos passaram agora para a Portuguesa. A Associação Atlética Portuguesa, Portuguesa Santista. Com exceção do Lion que voltou para o Corinthians. Não, o Lion voltou para São Paulo, veio para o Corinthians de novo. Eu atendei no coração dele, apaixonado, ele voltou para o Corinthians. Ele é Lion, grande corintiano, fanático. Ele é corintiano com o distintivo do Santos. Até eu tentei ajudar, mandei um alerta lá pro tio Milton Neves. Pô, tio, os caras estão acabando com o departamento de futebol de mesa lá, tiraram a sala da rapaziada, tal. Mandei um recado pro tio Milton lá. Mas não teve jeito. Ele é conselheiro do Santos, né? O Milton é apaixonado pelo Santos. Eu falei, eu tinha uma mandada, pô, o que tá acontecendo, pô? Uma salinha pra galera aí. Um pecado. O Santos tem muita tradição no futebol de mesa, está no futebol de mesa há muito tempo. E infelizmente agora houve esse problema, mas eu acredito que eles devam voltar em breve. Não acredito que não devam voltar. Nós temos o sonho de o São Paulo vir a jogar conosco, embora tenha futebol de mesa no São Paulo, ainda há alguma dificuldade para nós colocarmos ele na federação. Mas nós já estamos vendo isso, já está sendo contactado. Vários amigos, o próprio presidente do São Paulo, nosso conhecido, o Júlio Casares, diretor de marketing, também nos ajuda lá dentro. São Paulo em breve estará jogando. Faz muita falta São Paulo. Acho que ultimamente o São Paulo só vai querer jogar polo aquático lá, do jeito que estava lá as piscinas na outra semana. E ninguém lembra, Kodama, mas houve em 2009, aconteceu o mesmo fato no São Paulo. Alagou tudo da mesma forma que alagou dessa vez. Entendi. Infelizmente, isso é muito triste. Muito realmente triste. É triste mesmo, né? É um aniversário, né? Mas é um... Não, mas quem é apaixonado por futebol não pode achar isso bom. Com certeza. Não pode. Com certeza. E o que eu tenho reparado, assim, quer dizer, eu praticava bastante futebol de botão, né? Não era futebol de mesa. Eu jogava muito botão quando era moleque, tal, não sei o que lá. Mas ultimamente a gente percebe que deu uma aquecida aí, a vontade, o interesse das pessoas em relação ao futebol de mesa, né? Verdade. Vi matéria na Record, vi no Globo Esporte e tal, não sei o que lá, né? Isso acho que é muito do seu trabalho lá, frente à federação, né, Fará? Eu tenho uma boa equipe de trabalho, as pessoas que estão junto conosco na federação nos ajudam muito. E a gente conseguiu que a divulgação crescesse muito. Por sinal, nós estamos tendo, no momento, clínicas de futebol de mesa no Museu do Futebol, agora, nesses dias. O ápice será na semana que vem, quando teremos um campeonato para essas pessoas praticarem no Museu do Futebol. Já é o 4º ano seguido que a gente faz isso. A gente tem várias clínicas em colégios, SESCs,
Por isso que o futebol de mesa tem crescido muito. Isso a gente deve muito também, eu preciso citar o nome dele, ao Elcio, que é o nosso diretor de divulgação, faz os eventos fora do oficial, e a gente tem feito muito evento fora da federação. Isso tem ajudado muito o nosso trabalho. Nós abrimos pelo menos, desde que eu estou na gestão, nós já abrimos 5 novas federações no Brasil. E levamos para o Japão, que nós somos um dos grandes responsáveis do Rally hoje, está fazendo esse trabalho lá. Além de a Europa, o primeiro contato foi em 2004, em 2005 foi o primeiro mundial que nós participamos, mas na regra europeia. Então nós estivemos na Hungria e levamos o 12 toques para lá, foi quando começou esse trabalho de evolução no futebol de mesa, e graças também ao site que nós temos, eu simplesmente dizer, claro, com certeza, o futeboldemesanews.com.br, que é o site que dá notícia do futebol de mesa no mundo inteiro. Então, hoje, inclusive, deve haver um crescimento maior, e nós não estamos entrando agora com o Subútil, você deve ter ouvido falar do Subútil. Subútil é um jogo na Europa que é uma loucura. São jogadorzinhos pequenininhos que você empurra com o dedinho, é chamado Pelebol no Brasil, foi lançado, não teve sucesso no Brasil, mas com essa aproximação que nós estamos tendo agora, nós pretendemos levar o futebol de mesa para lá e tentar ajudá-los aqui no Brasil. Entendi. Mas a intenção maior é levar o futebol de mesa para a Europa. Aí, meu amigo, ninguém segura a gente. A regra lá é diferente? Eles usam outra regra, outro tipo de botão. O que acontece? Pelo que eu pude deduzir como historiador que eu sou, alguém do Brasil foi para a Europa e levou a regra, porque nós temos 4 regras, é importante dizer isso aqui. 5 regras hoje oficiais no Brasil. Uma é o dadinho, que é igual a 12 toques, só que joga com um dadinho. Tá. A 12 toques, que são 12 toques para chutar a gol. Tudo os toques que se diz é o tempo que você tem que ter para chutar a gol. É o número de toques para chutar a gol. Que é jogado com bolinha. Sim. Um toque, que é jogado com pastilha. Sim. Que é a famosa pastilha que todo mundo jogou. jogou. O disquinho, isso, perfeito. E a 3 toques, que é jogada com bola também. Mas é só 3 toques para você chutar gol. São jogos mais técnicos. Alguém foi para a Europa e levou o Sector. O que é o Sector? É uma mistura, dá um toque, dá 2 toques, dá um toque, dá 3 toques, dá 12 toques. Então algum maluco foi para lá e levou. Eles dizem que é deles, mas não é verdade. O brasileiro levou para lá, porque o brasileiro é muito criativo. Sim, claro. Muito criativo. Então, essa regra europeia, ela é baseada nas nossas regras, um pouco mais técnica, mas mais misturada. A 12 toques é a regra mais fácil de se jogar. Essa é a grande diferença entre elas. Porque qualquer um joga. É muito simples, em 5 minutos explica. As outras têm nuances difíceis. Como essa regra europeia, que é o Sector, tem nuances difíceis. Essa é a grande diferença que existe entre as regras. Mas na Europa eles praticam o Sector. E agora o 12 toques, que a gente conseguiu fazer. Eles ficaram apaixonados. O maior problema da regra hoje é a bolinha. Que nós temos dificuldade, que ela é feita uma a uma, manualmente, como todos os botões são feitos 1 a 1. Certo. Não existe uma produção em escala. Sério, né? É tudo feito, você tem times que o Edu deve ter feito, e deve ter visto o Edu fazer, Edu é um dos fabricantes, Edu Botões, exatamente. Ele faz botão por botão. Então são 12 botões, nenhum é igual ao outro. É impossível ficar igual, são peças únicas. Certo. Por isso o botão é um negócio fantástico, você cria a sua peça. Você cria o seu time. Quando é que você pode pôr o Maradona jogando com o Pelé e com o Neymar? É difícil. E não tem nenhum, com o Messi. Com certeza. E hoje você monta um time assim. Não tem idade, não tem nada. Não tem nada. E é o único esporte onde você pratica contra o seu avô. O garotinho com o avô pode jogar em igualdade de condições. E o grande detalhe, assim, em relação também ao futebol de botão, né, futebol de mesa, assim, não só o aspecto de você colocar a figura do jogador, mas você mesmo manipular e criar o seu botão, né? Muita gente joga com um time criado por si próprio. Eu já cansei de ver gente que joga com um roqueiro. Ele coloca os roqueiros que ele mais gosta para jogar botão. Ele coloca, por exemplo... Não, o que eu digo assim, fazer a peça mesmo. Criar. Fazer a peça. Sim. Porque no passado a gente jogava com lente, com botão, com lente de relógio, né? E hoje também o cara tem condições de fazer isso. Hoje ele tem, porque
tá muito avançado. Hoje tudo está muito fácil. Eu, quando era criança, eu comprava, por exemplo, aí eu pegava dos casacos dos meus avós, eu roubava os botões grandões, ia na rua lixar. Lixava aquilo, deixava aquilo perfeitinho para jogar. Hoje, dá para fazer, e daqui a pouco nós vamos ter essas impressoras que fazem 3D, você vai montar o seu time de botão na sua casa, na sua impressora. Não vai demorar muito para isso acontecer. Não, é verdade. Isso daí é uma coisa que é muito legal, né? E envolve, né? Aparentemente, assim, quem olha um pouquinho mais de longe não vê o quanto de técnica que está dentro de uma mesa. A melhor forma de se explicar, Kodama, para as pessoas entenderem, o futebol de mesa, ele é, vamos fazer um paralelo, ele é um jogo de sinuca. Sim. O jogo de sinuca, ele exige que você tenha técnica para bater no lugar certo na bola. O futebol de mesa, embora em proporções menores, ele tem a mesma coisa. Então você tem que ter a técnica para dominar. Você joga com esfera. Sim. E a esfera é incontrolável em alguns momentos. Sim. Se você não tiver aquela habilidade, quem quiser aproveitar, ir ao museu, assistir, ou ir a São Bernardo do Campo ver um aberto, na rua Avenida Caminhos do Mar, 3222, se não me engano, no site da federação tem as informações, www, né, como sempre, futemesa.com.br, é mudo, futemesa.com.br. Lá tem um calendário, as pessoas podem ver onde tem os jogos e podem ir ver. A técnica desses jogadores é um negócio fantástico. E são coisas diferentes, né? Aparentemente, quando você acompanha o campeonato que você vê, o pessoal principalmente de alto nível jogando, aí você começa a reparar em certos detalhes, né? Que eu só fui voltar a acompanhar isso agora, ultimamente, né? E aí você começa a perceber, por que tem um jogador é pequeno, outro jogador é mais largo, aí tem um botão que tem uma inclinaçãozinha, o outro a inclinação é maior, né? E aí você começa a ver a performance do jogador, tem um cara que ele gosta de chutar de longe, o outro que chega na cara do gol toda hora, né? E fora a arrumação dos botões na mesa, né? Cada um tem um estilo. Você vê, você como observador, tudo isso você viu, vendo os praticantes jogar. Então, é muito legal isso, verdade, que a parte técnica é muito importante, muito importante. Aliás, vale ressaltar, nós não temos para futebol de mesa, porque existem cadeirantes que praticam futebol de mesa junto com pessoas que não são cadeirantes. Então, até essa integração é possível no futebol de mesa. Olha que interessante. Com certeza, né? Que é mais um ponto importante. E nós temos o Dili, por exemplo, que é um rapaz que é cadeirante, ele joga no Maria Zélia, dá gosto ver ele jogar. O cara toca, impressionante ele tocando na mesa. E ele não anda, ele tem o problema de não se locomover. Nós temos algumas pessoas que são craques, como o Jefferson do Palmeiras, o Gaudiano do Corinthians, o Buiú, que você chama de Buiú, o Alessandro. Sim. Do Corinthians. Só chama de Buiú. Todo mundo chama de Buiú, mas desculpa aí, Alessandro. Tenho tanta liberdade que o pessoal chama você de Buiú, mas é o quê? Exato. O Mauro do Palmeiras, que é um monstro, 4 vezes campeão brasileiro, não por equipes individualmente. Então nós temos o Quinho, que foi campeão mundial. Então tem jogadores que vocês assistindo jogar, é um negócio fantástico. Nós temos uns 20 a 25 jogadores. Quem que você acha que o que você viu jogar, que você considera que foi o melhor? O melhor jogador que eu vi jogar chamava-se Guilherme Biscassi. Ele faleceu já há algum tempo. Tem 2 filhos dele que jogam, Lely e Lennon, por sinal eles são do conjunto cover do Iron Maiden. Entendi. Eles jogam até hoje. O pai, pra mim, foi o maior jogador que eu vi jogar. Dos novos, depois você veio o Rubinho, que já parou, que era um avião, é um publicitário amigo nosso, jogava muito. Hoje você ainda tem praticando o Mauro, o Jefferson, o Laguna, que já parou, um outro jogador maravilhoso. Eu vou esquecer de algumas pessoas. O Quinho, o Thiago do Círculo Militar, enfim, nós vamos ter uns 10 monstros sagrados que jogam muito. Estou falando de São Paulo, tá? Não vou falar do Brasil, que tem o Robertinho do Paraná, que é um negócio assustador. Ele treina 3 horas por dia. Entendi. Imagina você ficar numa mesa de botão chutando 3 horas por dia.
Tem que se gostar mesmo, né? O Edu já chegou a falar do Robertinho. O Robertinho é um monstro, um monstro. O pai dele é um craque, o Nilson, que já está mais velho, mas o Robertinho herdou do pai a paixão pelo futebol de mesa. Poupança programada, investimento garantido. O consórcio é a modalidade de compra preferida daqueles que desejam planejar o futuro. Além da aquisição de bens, o consórcio mantém o poder de compra do cliente, sem riscos de perda de capital e sem juros. E para assegurar uma vida rentável e com tranquilidade, o consórcio acumula ainda mais vantagens, como destaca o consultor Daniel Brandão. O consumidor que pretende criar um patrimônio para ter mais segurança no futuro e ter uma renda mensal no momento de sua aposentadoria, é importante que ele diversifique seus investimentos. E para investir, é fundamental que ele reserve uma parte da sua renda familiar. Senão, todo o orçamento vai ser gasto com o custeio de despesas. Dessa forma, tanto ele quanto sua família ficam totalmente vulneráveis a qualquer oscilação econômica. E o consórcio permite exatamente isso, que o consumidor escolha uma parcela que se adeque ao seu orçamento, mesmo durante o período que ele fizer esse investimento, se a sua renda, por exemplo, variar. Quando o consumidor toma a decisão de fazer uma cota de consórcio, ele está garantindo a criação de um patrimônio futuro seguro, baseado em imóveis, cuja renda desse imóvel pode servir para custear a aquisição de outros imóveis, aumentando seu patrimônio futuro e garantindo uma renda familiar permanente. Colocavam muita mesa para o pessoal jogar. Tá certo, Rodobens Consórcio, é isso aí. E os famosos? Quem são os famosos que jogavam aí, ou que jogam? Olha, o jogo de botão foi muito praticado por muitos famosos. Por exemplo, Vinícius de Moraes jogava botão. Chico Anísio era apaixonado, tinha coleção de botão. Chico Buarque jogava botão. Jogava, eu não posso falar se pratica ainda porque eu não sei. Jô Soares adora jogo de botão. André Cristóvão, jogador de botão, nosso amigo André, bluseiro. Rita Lee jogava botão, cansou de falar. Juninho Bill, que era um menino daquele conjunto, jogava botão. Hoje ele trabalha na Band, se não me engano. Olha, se você não para mais de falar, a gente jogava botão. Porque o jogo de botão sempre foi um brinquedo, vamos chamar assim. Eu conheço o Cata Preta, que é advogado aí do o Zé Silvério. Zé Silvério, eu fui na casa dele, joga botão. O Silvio Luiz, apaixonado por botão. Todo esse pessoal joga botão. Muita gente joga botão. Só que joga ludicamente, joga pra se divertir. Sim, pra se divertir. Né? Profissionalmente. Outro dia eu nem sabia, eu ouvi falar também o Quesada da Rádio Bandeirantes também. Quesada joga botão, é uma novidade interessante. O pessoal do jornalismo joga muito botão. Porque havia uma época em que nas rodas onde o pessoal se reunia, os jornalistas, tinha mesas de botão. Na revista Placar, por exemplo, me permite citar, sim, claro, tinha uma mesa de jogo de botão que o pessoal jogava. O Serginho Xavier, na época que ele era editor-chefe, tinha a mesa de botão lá. Eu cansei de ir lá, o pessoal jogando botão. Tem alguns jornalistas hoje, famosos aí, que jogam botão. O PVC joga botão. Muitos amigos jogam botão. Pessoal, o futebol de mesa é muito divulgado. Muito divulgado. É que as pessoas, hoje já terminou isso, melhorou muito, tinham vergonha de dizer, eu jogo botão. Porque remetia a brinquedo de criança. Sim. E não é um brinquedo de criança. É um esporte hoje. É um esporte reconhecido pelo CND na época, hoje Ministério do Esporte. O CND era o Conselho Nacional de Desporto, que reconhecia os esportes como esporte. E o futebol de mesa foi, em 1983, eu não me recordo exatamente a data agora, minha memória às vezes fraqueja, foi reconhecido como esporte. E a Federação Paulista, por exemplo, Kodama, ela existe desde 1962, já tem 50 anos. Já tudo isso já? 50 anos de Federação Paulista. Veja quanto tempo já. Sim, bastante tempo. É uma história de vida. Então o futebol de mesa é um esporte muito respeitado. Tá certo. Vamos dar uns pitacos aqui para estar aproveitando aqui. Você tem uma origem, uma descendência aqui, seu pai foi presidente da Federação Paulista e tal. Fala um pouquinho de futebol aqui, fugindo muito dos assuntos da semana aí. Primeiro eu vou falar do clássico, né? Que teve o Corinthians e Palmeiras no último domingo.
um clássico meio morno lá, que um tá numa fase ruim, o Corinthians tá numa fase melhor. Inclusive, eu queria mostrar o vídeo aí, Sérgio, mostra o vídeo aí da minha previsão no sábado aqui, o que eu falei aqui no programa. Daí, eu não sou mãe de nada, mas mostra aí. Sim, eu vou apostar, mas eu posso quase garantir que amanhã vai ter gol do Romarinho, né? É difícil o Tite, não que o Tite se ligue muito nesse negócio de mística, né? Mas o retrospecto do Romarinho contra o Palmeiras, né? É bastante interessante, né? Ele dá muita sorte contra o Palmeiras. Tá vendo? Eu não sou mãe de não, mas eu dou meus pitacos aqui, tá vendo? Ninguém não acredita em mim, né? Você chegou a ver o clássico, Pará? O que você achou aí em relação a essa fase ruim, fase negra do Palmeiras e o Corinthians? E aí o clássico acabou sendo equilibrado e por pouco o Corinthians não saiu com derrota lá no Pacaembu. Eu sou um apaixonado por futebol, como você. Desde me entendo por gente, quando eu conheci o Babá e o Nelsinho, porque eu sou torcedor do Guarani Futebol Clube. Tá certo. É um time que existiu há um tempo atrás e hoje está pegando. Exato. Time campeão brasileiro, o primeiro campeão brasileiro do interior. Sim. Timaço, capitão, careca. Nossa, eu te falo o time inteiro. Era Neneca, Mauro, Gomes e Edson. Miranda lá depois jogou no seu clube, o Mirandinha. Zé Carlos, o fantástico Zé Carlos, médio volante. Renato e Zenon. O ataque era Capitão, Careca e Bozó ou Macedo, porque o Macedo foi mais titular que o Bozó. Era um time sensacional. O gol que o Zenon fez no Rio Grande do Sul, em cima do Internacional, que ele lança para ele mesmo, inesquecível. Enfim, um time que fez uma campanha fantástica. E eu sou apaixonado por futebol desde 1964, quando eu fui assistir um jogo Santos e Guarani. Fui ver o Pelé. Só que foi 5-1 pro Guarani. Em vez de torcer pro Santos, eu virei torcedor do Guarani. E fiquei apaixonado pelo verde e branco. Não torço para nenhum time na capital, torço para o Guarani, sou torcedor do Guarani. Agora, o que me impressiona, por exemplo, ver o time do Corinthians jogando hoje, é a facilidade de toque. O Tite também jogou no Guarani. O Tite colocou um esquema de jogo no Corinthians, que na minha opinião é um dos melhores do Brasil hoje. O time toca fácil. Paulinho, sem ser um excepcional jogador, ele se sobressai no campo. Sim, hoje. O esquema do Corinthians é propício para ele. Você estava brincando comigo no intervalo, que o Romarinho realmente é impressionante. O Romarinho joga contra o Palmeiras e ele faz gol. Parece que ele tem prazer de fazer gol contra o Palmeiras. Fez um golaço, né? Tirou. E você citou bem, a matada de bola do Pato no início da jogada. Desculpa. Matada lá, Ronaldo Fenômeno. Ah, fantástico. Se esse menino voltar a jogar a bola mesmo, eu espero que volte, eu gosto de futebol. Pra mim não tem time, tem futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Se esse menino voltar a jogar bola, ele tem muita chance de jogar na Copa do Mundo no Brasil. Eu acredito piamente que ele vai ser o centroavante da Copa. Pode ser. Eu gosto muito do centroavante do Fluminense, do Fred. Beijo aqui. Agora pegou essa onda. Mas o Fred é um monstro. O Fred é um jogador completo. É brincadeira. Pra quem não viu, aí tá rolando na internet uma foto do Fred dando uma bitoca numa menina aí. Não, tem um vídeo. Tem um vídeo. Então, dando uma bitoca na menina lá, num chaveco de rua. Lá. A menina parou a moto do lado. E pior que a menina era comprometida e tal. Virou algum problema. E o namorado falou que não ligou, mas ela ficou meio brava, né? Mas. Deixa pra lá, faz parte da vida. O cara faz gol de qualquer jeito. Não, o cara é muito bom. O cara é um centroavante perfeito, na minha opinião. E nós temos muitos outros jogadores crescendo aí agora. O Palmeiras vai ser um time a ser falado. Embora você seja corintiano, o Palmeiras será um time em breve, um time muito forte. Porque está acontecendo com o Palmeiras o que aconteceu com o Corinthians lá atrás. Ninguém lembra. O Corinthians é o que é hoje, porque houve um trabalho de base para acontecer o que aconteceu hoje. Claro, com certeza. O trabalho de base do Corinthians levou a essa perfeição de ser campeão mundial. O único risco, acho que em relação ao Palmeiras, é assim, que essa transformação que foi feita dentro do Corinthians, né, foi feita pelo André Sanches e o grupo ligado a ele, são diretores do clube, sócios do clube,
Enquanto que a revolução aí administrativa que está querendo ser feita no Palmeiras está baseada numa pessoa que é contratada, que é o José Carlos Brunão. Não é de dentro do clube. Então existe um risco, por exemplo, de uma mudança lá, que acho que a eleição do Palmeiras é a cada 2 anos, né? Se não me engano. De na hora que saiu o Paulo Nobre, se ele não conseguir ser reeleito, e o cara quer entrar e tirar o profissional. Profissional. Isso é uma chance que acontecer. Exatamente. Então, por isso que é um pouco mais, vamos dizer, complicado de se fazer isso daí. Porque, assim, para se ter essa transformação que existiu no Corinthians, tem que existir vontade política. Sim, né? sem dúvida. E, assim, não só esse grupo ligado ao Andrés, mas muitas pessoas dentro do clube queriam isso. Né? E brigam por isso diariamente, porque é uma briga diária, né? Porque essa transformação não é de uma hora para outra, não é porque o Dualib saiu do Corinthians, que ele não está mais no Corinthians, que as pessoas que apoiavam ele lá estão lá ainda. Sim. Existem pessoas, lógico. Entendeu? Então, quer dizer, por isso que é uma coisa gradativa, é do dia a dia. Mas infelizmente, eu vou discordar num pequeno ponto de você. Sim. Eu acho que enquanto o profissional não estiver presente como profissional de futebol, a nossa tendência não é crescer, não. O Corinthians cresceu porque ele pôs profissionais. Sim, claro. E o Palmeiras está indo para o mesmo caminho. Agora, há o risco, infelizmente, daquele negócio de sai um presidente, entra outro, tira o cara. Isso é assim. Até o momento, eu acho que assim, em relação ao Palmeiras, eles estão acertando agora praticamente tudo. Exatamente. Do que eles têm feito. Acertou logo de cara de não querer o Riquelme. Né? Sim. O Riquelme não era um grande jogador, mas ele já é um grande jogador em decadência. Entendeu? E ele não vem aqui porque ele ama o Palmeiras. Aliás, ele não queria nem jogar contra o Boca. Pô. Pois é. Né? Então, quer dizer, o Paulo Nobre acertou e já em trazer o Brunoro já, de cara ele já falou que não queria o Riquelme, né? E pelo que se vê, uma coisa que até eu falava em off, se o Palmeiras estiver preocupado em Libertadores, não vai conseguir nem subir. Não, perfeito. E o Brunoro, ele veio com foco de montar o time para a segunda divisão para subir. O que vier na Libertadores é lucro. Exatamente. E essa que tem que ser a filosofia, porque jogador é complicado, com todo respeito, eu sou fã de vários aí, mas assim, o cara que joga Libertadores ele não vai querer jogar contra o Arapiraca. Você veja o caso do centroavante que foi pro Grêmio, o Barcos. Sim. Não há dúvida que é um grande jogador, não há dúvida. A partida que ele fez contra o Fluminense foi considerado um dos melhores homens em campo. Então, o Palmeiras mandou ele embora porque quis? Não. Porque havia de ambas as partes, suas dificuldades, e o cara falou, não quero jogar. Ele não tinha vontade de jogar segundo, e o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar o salário do cara. E é melhor você não ter um jogador assim. É melhor que você mantenha a equipe unida. Fizeram um acordo, né? Tirou e deu aumento do salário pro cara, mas não pagou. Quando antes do Pato chegar no Corinthians, que jogador você destacaria? Não, o Corinthians sempre foi, né? Equipe. O coletivo. Então agora chegou o Pato, mas eles estão dando a conotação correta pro Pato. Ele é um craque, mas ele está no banco até a hora que ele puder jogar. Com certeza. Isto é trabalhar profissionalmente. O Tite é um grande profissional. Eu não falo isso porque eu gosto do Tite. Não, eu acho ele profissional. Estou analisando o profissional. Acho que esse é o grande caminho do profissional. Sim, como o Brunoro é um grande profissional. Só o Tite, mas todo o departamento de futebol do Corinthians hoje. O Corinthians acertou, acho que... bem montado. Assim, caiu como uma luva. O Edu faz um caiu trabalho como uma fora luva. O Edu caiu como uma luva. Ele começou e acertou na mosca. Eu acho que ele nasceu para isso. Nasceu para isso, né? Porque assim, foi o primeiro clube que ele pegou para ser gerente de futebol e ele está fazendo esse trabalho sensacional. Aliás, Edu, parabéns. Quer pegar o Corinthians para ser profissional de começo de carreira é maravilhoso. Porque isso em virtude da história dentro do Corinthians, mas assim, eu, pelo fato de ser corintiano, fanático, acompanhar muito o Corinthians, eu percebi muito que, assim, o Tite fez um trabalho muito bom. Sim. Mas, assim, quando o Edu assumiu, a partir do momento que o Edu assumiu, o Tite melhorou muito, muito. Não sei se eu acho que talvez no aspecto do suporte que o Edu acaba passando, né? Ou mesmo no bate-papo do off, na hora que tá lá. É o que você falou, entrosamento. Eles se entrosaram. Exatamente. Então houve uma tabelinha perfeita, como o Pelé Coutinho, que é o melhor exemplo de tabelinha do mundo. O Tite e o Edu deram certo. E olha aí, o time
você vê o Corinthians jogando partidas maravilhosas. Você vê o que aconteceu, por exemplo, o Corinthians foi jogar na altitude como foi o São Paulo. Os dois tiveram o mesmo problema no segundo tempo. Os dois times sofreram, porque é um crime jogar na altitude. É um crime. E eles podiam fazer os jogos fora. Houve uma tentativa de não se fazer os jogos na altitude. Mas aí a Conmebol deixou, infelizmente o futebol também tem o pessoal que gosta de ser profissional e o pessoal que gosta de não ser profissional. E infelizmente existem esses erros. Você tocou em altitude, né? O Corinthians acabou estreando na Libertadores. Só um recadinho rápido aqui, o Marquinhos Júnior Miquelete está vendo a gente aqui. Diz que joga muito futebol de botão aí, ensinou o filho dele, que está com 15 anos, e joga com ele, o pai e o filho jogam direto lá. Marquinhos, um abraço para você. O Marquinhos, ele é lá do portal Terceiro Tempo, trabalha com o Milton Neves. Hoje ele tem um programa aqui na UTV sobre carros aqui. Marquinhos, um abração para você. Aproveita a dica, Marquinhos, vem jogar botão profissionalmente, entre em algum clube aí, vem participar conosco. Levar ele pro Coringão lá, Marquinhos. Olha, eu vou te levar pro Coringão. Então, e o Corinthians estreou na Libertadores contra o San José na quarta-feira, lá em Oruro, na Bolívia. Vai perder de uns 8 aqui. Teve um jogo complicadíssimo lá em relação à altitude. Teve bons momentos, conseguiu fazer o gol facilmente e tal, e no segundo tempo cansou, e o Sheik perdeu o gol incrível. Nossa, né? Cara. Absurdo, senão o Corinthians poderia ter saído com vitória. Com certeza. Mas o grande problema lá em relação à partida, lá, o acidente lá, não sei se incidente, com um sinalizador que acabou matando o garoto lá de 14 anos, o Kevin, né? E você está comentando em relação à atitude, queria saber em relação a posição da Conmebol aí, que acabou punindo o Corinthians e pro Corinthians jogar aí quarta-feira com o estádio fechado, né, portões fechados. Você acha que foi justa essa punição? Eu não consigo entender. Assim, no meu ponto de vista, quem pratica o delito é a pessoa física, é o cidadão. Não, o clube não fez nada, a entidade não faz nada, certo? Se você fizer alguma coisa de errado, quem faz é o Jorge Pará, não é a Federação Paulista que faz. Exatamente. Né? O Estatuto do Torcedor no Brasil, ele é muito claro. Se você está no estádio e a torcida faz alguma coisa e não se pune o culpado, o clube responde por isso. Lá encontraram os culpados. Não sei se o culpado, de fato, isso pouco me importa. Prenderam algumas pessoas. Se você for acompanhar o Estatuto do Torcedor no Brasil, a atitude estaria sendo tomada. Ou seja, o culpado estaria sendo punido. O Corinthians não botou o sinalizador na mão do sujeito e nem acendeu o sinalizador. O menino não deve ter atirado o sinalizador mirando no menino do outro lado. Desculpa. É uma irresponsabilidade da polícia local de deixar entrar, não ter, revistado o torcedor. Se deixar entrar, desculpa, há conivência. Onde há conivência, o que o Corinthians tem que ver com isso? Mesmo porque o regulamento diz que é assim, o time mandante que tem que fazer a revista, né? É obrigação. Ele tem que convocar a polícia local para que faça o trabalho de polícia. Não foi feito o trabalho de polícia. De alguma maneira, foi burlada a lei. O Corinthians, te garanto que não deu ordem para a torcida burlar a lei. Não, com certeza. É inacreditável. Eu queria saber, o pessoal acaba defendendo essa punição pro Corinthians, se eventualmente, se isso daí acabasse com todos os problemas de torcedor e coisa no estádio, até poderia concordar, mas não vai resolver. Quando eu vi uma declaração de um dos atletas do Corinthians, agora me falta o nome de quem foi, dizendo que se... foi o lateral esquerdo. Foi o Fábio Santos. Sim. Fábio Santos. Falou, Fábio Santos, né? Fábio Santos. Falou, se esta solução, se a punição ao Corinthians for a solução para nunca mais acontecer, eu concordo. Sim. Eu penso assim também. Inclusive o Fábio Santos foi mal interpretado por muita gente. Ele não está fazendo nenhuma crítica ao Corinthians, ele não está assumindo culpa de nada. Ele só está falando que, se isso daí for solução, se não vai ter nenhum problema mais fora de campo, que ninguém vai mais se machucar, se isso vai resolver, tudo bem. Ele deu uma suposição para uma situação. Me desculpe, eu vou repetir. Se fosse no Brasil, pela lei, pelo Estatuto do Torcedor, assim que se pegasse a pessoa física que cometeu o ato,
não aconteceria nada com o clube. Isso está lá, nós já cansamos de ver. Quem jogou a pedra, pegou o torcedor, prendeu o torcedor, a pedra não vai gerar uma punição para o clube. Porque o clube tomou a providência que teria que ter tomado. E da mesma forma a polícia local tomou a providência. Por que o Corinthians agora vai ser sacrificado? Por que 6 milhões vão pagar por 2? Vários torcedores. Que se puna o culpado. Com certeza, existem bons torcedores, maus torcedores, como existem bons médicos, não estão punindo o Corinthians. Bons advogados, maus... Não estão punindo o Corinthians, estão punindo a torcida do Corinthians. Exatamente. Porque ninguém vai poder entrar no estádio. E aí, como fica o Estatuto do Torcedor no Brasil? Não só o Estatuto do Torcedor, como o Código do Consumidor. Código do Consumidor. Eu comprei meu ingresso lá atrás, e agora? Eu quero entrar, como que eu faço? E a questão qual é? Não é que não vai ter jogo, o jogo vai ter. Pois é. E como é que eu vou ser proibido de entrar? E quem que eu vou processar? A Conmebol, que não é do Brasil? Tecnicamente tem que ser processada a Conmebol. Eu acredito que sim. Mas vai acabar caindo quem? No Corinthians? Na federação? Na confederação? E aí? Nesse aspecto que acho que a federação... até agora, inclusive, eu não ouvi nenhum tipo de manifestação da Federação Paulista e nem da CBF. Eu não li nada também. Eu não vi nenhum tipo. Mas eu acompanho na internet, tudo quanto é lugar, jornal, não vi nenhum tipo de manifestação do seu Marco Paulo Del Nero e muito menos do Marinho. Eu acho que assim, qual é a obrigação? Não sei se é obrigação dele, mas eu acho que ele tem que se manifestar e dar uma posição da federação, ou não. Eu confesso que eu não vi, mas eu acredito numa posição firme. Eu acho que ele tem que ter uma posição, se concorda, se não concorda. Isso deve estar tramitando, eu não sei como está acontecendo. Eu li que o Corinthians foi punido com a não presença de público. Mas eu não sei, eu li o presidente do Corinthians dizendo que iria entrar com um mandato de segurança, alguma coisa assim. O doutor Santoro, que é o advogado do Corinthians, ontem na Rádio Bandeirantes, ele deu entrevista para o Leandro Quesada e o Alexandre Pexel, e assim... A defesa do Corinthians se baseia no quê? Eles se baseiam no fato que, assim, não foi julgado, não foi definida a culpa de ninguém. Não acharam, tecnicamente, não foi julgado. Não chegaram assim, esse é o culpado. A partir do momento que não se definiu quem é o culpado... Está presumindo um culpado. Você está punindo o Corinthians sem ter definido a culpa. Não, você está pondo a culpa no Corinthians. Está falando, o culpado é o Corinthians. Então, quer dizer, a alegação do Corinthians é, você não pode penalizar o clube enquanto você não definir o culpado. Pois é. Eu acho que tem que ir para julgamento. Então não se faça a partida agora. Adia, é o que você falou. Não tem o jogo. Não tem o jogo, não gera problema. Exatamente. Porque assim, vai ter vários problemas. Inclusive assim, o problema pode ser até para a Conmebol. Sem dúvida. Pode até ser para ele. E vai abrir um precedente complicado. Porque o tipo da coisa, são quase 40 mil pessoas, que hoje tinha 20 mil já vendidos antecipados, 28 mil, se não me engano, vendidos antecipados. Já tinha 28 mil antecipados, vendidos antecipados, pelo programa Fiel Torcedor. Então, quer dizer, são quase 30 mil pessoas que eles podem, caso, de repente, falar, não, o Corinthians não tem culpa de nada. E aí eles não entraram no estádio. São 30 mil ações que os caras vão mover contra a Conmebol. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Porque não é o Corinthians que está proibindo do cara de ver o jogo. Não, a proibição vem do alto, vem do órgão superior. Não, o Corinthians não pode proibir nada agora. O grande X da questão aí, que é sempre, acho que o futebol sempre, um dos problemas do futebol brasileiro, e eu não sei, talvez até do futebol mundial, é que a legislação, em termos de futebol, é separada da legislação comum, Justiça comum. Então, quer dizer, a Conmebol determina uma coisa, mas só que vem cá, a Conmebol não manda no Brasil. E as leis do país? Exatamente. Como a FIFA está interferindo. Está vendo? Tudo bem. Só que a FIFA, ela negociou com o governo brasileiro. Exatamente. Houve uma conversação. Uma negociação. Que não é o caso da Conmebol. Não é o caso da Conmebol. Então é complicado. No caso da Conmebol, o mesmo na CBF, que existe o acordo, que o clube não recorra à justiça comum, e aceite a justiça desportiva. Isso é uma solicitação da justiça desportiva. Exatamente.
Só que assim, o prejudicado aí é o torcedor, ele não tem nada a ver com a federação. Não é uma punição, exatamente, não é uma punição para o clube. É uma punição para o torcedor. É isso que as pessoas têm que compreender. Não está se punindo o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Está sendo punido o torcedor do Corinthians. Por causa de um torcedor que foi lá fazer uma bobagem, uma ignorância, está punindo a torcida inteira. Não tem a menor lógica isso. E você vê muita gente falando, aí fala, pô, essa semana aqui um amigo meu, o Weber Lima, aí, jornalista, repórter, pô, fanatismo. Eu sou corintiano, nunca neguei, mas eu acho que não existe fanatismo nisso. Eu sempre defendi aqui que assim, as pessoas são responsáveis pelos seus atos, não as entidades, entendeu? Eu sempre defendi isso, eu acho que é isso. Né? Eu não posso ser comparado com aquele torcedor. Ele é um torcedor, eu sou outro torcedor. Me permita, eu acredito o seguinte, eu enquanto presidente de uma federação, eu sou responsável pelos atos daquela federação. Sim. Mas um torcedor, ele não representa o clube. Esta é a diferença. Sim, ele não tem vínculo com o clube. Eu tenho um documento onde eu assino, eu sou o presidente da Federação Paulista de Futebol de Mesa. Mas o torcedor, ele não tem um documento onde ele assina pelo Corinthians. Sim, Esta é a coisa que, na minha opinião, está errada. Você foi muito feliz nisso. Eu não sou representante do Corinthians. Eu sou um torcedor do Corinthians. Aí, talvez se fale de fanatismo, mas ali, naquela situação, não na responsabilização. Sei lá, eu não sou jurista, não sei como é, mas eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga. Eu acho que isso ainda vai dar muito o que falar. Principalmente se a torcida não puder adentrar o estádio. E pelo que eu estou entendendo, não vai poder adentrar. E você está me contando que 28 mil ingressos vendidos é um número significativo. Se o meu clube tivesse 28 mil, o meu Guarani querido, tivesse 28 mil torcedores em campo, eu ia ficar feliz, mas não tem. Não, mas a questão é, não sei, eu escutei também ontem na Rádio Bandeirantes, um rapaz lá falando que iria entrar comandar segurança para ele poder estar dentro do estádio. Pois é. E aí, como fica a lei brasileira? Não se faz o jogo? Eu não sei, sinceramente. Não, o jogo eu não nunca vi isso. Mandaram ter jogo, o jogo vai ter. Agora a questão é assim, o cara comprou o ingresso, ele vai falar, eu comprei o ingresso. Eu quero entrar. O jogo vai ter, por que eu não posso entrar? Pois é. Qual é a alegação? Porque uma entidade fora do país fala que eu não posso entrar. É complicado, a situação é muito complicada. Muito complicada. Eu não tenho ideia do que vai acontecer. Eu acho que o jogo é agora, quarta-feira. Quarta-feira. Segunda e terça vai pegar fogo por aí. Não, vai Gente, futebol de mesa não tem que pagar ingresso. Futebol de mesa é gratuito. Não, mas de repente daqui a pouco começa a ter algum... Não. Eu espero que não tenha. Tem que cobrar ingresso, estádio lotado. Aí seria fantástico. Não, você sabe, eu vou te contar uma curiosidade. Na Europa, a final, quando eles fizeram dentro de um ginásio, a final em 2007, com arquibancada e a mesa central. Foi filmado isso, é muito legal. Então, não foi cobrado ingresso, mas tinha uma arquibancada onde as pessoas assistiam a partida final. Uma coisa que eu, assim, até quando eu fui acompanhar o Campeonato Brasileiro, né, eu acho que seria interessante, não sei, dar um jeito de colocar lá um placar eletrônico, algum placar lá. Porque assim, quem está acompanhando, que não está muito próximo da mesa, né, você não sabe quanto é que está o jogo, né? Eu acho que, sabe, não sei se manualmente mesmo, o cara faz o gol, vai lá, normalmente ele já marca, né? Na súmula, o próprio jogador. Ele marca na súmula. Ele pega uma plaquinha e coloca lá dele. Hoje com a tecnologia, você aperta tem um botão, um botãozinho na mesa, só que isso tudo demanda grana. Sim, mas é por isso que eu estou falando num cartãozinho com uma placa, né? E o cara vai lá, ele fez o gol, ele vai lá, bom. Mas eu preciso de um patrocínio para isso. Então nós estamos procurando quem tem a boa vontade de fazer isso para nós. Vamos para quem sabe aproveitar o cordão aí para a gente conseguir fazer isso. É um sonho, realmente. E aí vai ser muito legal. Porque é uma coisa interessante, sim, né? Eu estive lá acompanhando, assim, você fica de olho. São 4, às vezes, jogos ao mesmo tempo, ou 6, né? Que joga de 4 ou 6 e tal. E para você estar acompanhando o resultado de todos ao mesmo tempo é difícil, né? Só quem pratica mesmo. Você tá ligado, pô, lá tá ganhando, aqui tá perdendo, lá tá ganhando. Como é que tá? Exatamente. Você fica meio... Ao passo que você tem nos placares, você vai conseguindo acompanhar. Só que, você veja, até o tempo nosso não é aberto.
Então, por não ser, o jogador não sabe quanto tempo falta. Ele não tem ele tem um relógio aqui na cabeça, mental, mas ele não tem um relógio físico para ele ver. Sim. Então, isso tudo também nós temos que pensar com muito cuidado para que não perca como é que você quer dizer? Não, eu digo ter o relógio, mas eu acho que o resultado... Não. Eu sei, mas teria que ter para o público, não para os jogadores, entendeu? Entendi. Porque aí você acaba atrapalhando o jogo do cara e o cara fica nervoso. Isso pode acontecer também. Tem um lado B da história que precisa tomar cuidado. Mas nós vamos pensar, tudo tem solução, como você mesmo disse, nada é insolúvel. Com certeza, né? Eu acho que... E eu queria falar... Você citou aí falando do seu querido Guarani, como é que é ver lá a Ponte, hoje a Ponte líder do campeonato, e o Guarani lá... Você leu meu pensamento. Eu ia pedir para você para falar, porque eu sou Guarani. E um bugrino, que se preze, não tem paixão pela Ponte Preta. Eu tinha um tio falecido já, apaixonado pela Ponte Preta, porque minha família é de Campinas, a maioria. E eu não tenho nada contra a Ponte Preta. Só que eu não poria uma camisa da Ponte Preta de jeito nenhum, porque eu sou verde e branco. Tenho um respeito profundo pela Ponte Preta. Me lembro da Ponte de 72, quando foi jogar com São Paulo, foi vice-campeão paulista. Eu conheci o Dicá, jogador maravilhoso. Sim. Só que eu gosto do Guarani. Eu sou apaixonado pelo Guarani. Claro. Perdemos o último derby, uma vergonha, perdemos dentro de casa. Hoje a Ponte é líder do Campeonato Paulista, não sei até quando isso vai durar, porque os times grandes estão começando a engrenar, e a Ponte tem um bom time, bem melhor que o meu time hoje, embora o Guarani... O trabalho hoje me dá alguma esperança. O time vem num crescendo, espero que não decresça de repente. Se cair de novo, nós vamos aguentar. Faz 10 anos que o Guarani só cai. E é muito triste ver isso. E ver a Ponte lá... um lado é bom, porque o interior há muito tempo não ocupa lugar de destaque. Sim. E está na hora do interior voltar a ter destaque. Sim. O Campeonato Paulista, eu estava comentando com você em off aqui, perdendo muito a graça, porque você já sabe quem vai para a final. Você já sabe o que vai acontecer. Não é como antigamente, que não se sabia. E já há muitos já se sabe o que vai acontecer. Então, de repente, teria que se repensar isso tudo. Não sei qual seria o caminho, não parei para pensar nisso. Hoje minha preocupação é mais com o futebol de mesa mesmo. Mas nós teríamos que parar, pensar e ver qual seria a solução para que esse problema fosse resolvido. Porque você começar um campeonato sabendo que 4 clubes já estão na final, é muito chato. Lembro que, assim, acho que foi na época do seu pai mesmo, que ele ajudava os times do interior contratando jogadores. Houve uma tentativa dessa parte. O meu pai foi ele é vivo ainda, mas o meu pai como dirigente foi um grande inovador. Sim, tentou bastante coisas. Ele procurou vários caminhos, várias soluções. Que Marcelinho, que eu liguei. Ele criou as 7 bolas, que ninguém fala. Foi meu pai que lançou. Ele não foi o inventor, mas foi o que lançou. A marca do juiz, que hoje todo mundo usa, foi lançado no Campeonato Paulista. Enfim, várias coisas foram feitas no Campeonato Paulista. E muitos dos que estavam com meu pai, hoje ainda estão na federação. Eu tenho muito respeito pelo dirigente Eduardo Zé Fará, que foi um excelente dirigente de futebol. Tem as suas diferenças. Eu também tenho as minhas diferenças com meu pai. Mas são coisas muito distantes. Enquanto, como respeito às inovações que ele fez, eu tenho que aplaudir. Não preciso concordar com tudo, como ninguém concorda com tudo, porque eu também cometo meus erros. Todo mundo comete erros. Errou em vários. Então, o ser humano é assim, ele acerta e erra. Sim. Agora, tem que se pensar que o futebol hoje tem muito do que meu pai implantou à época. E eu acho que tem muito a se fazer. Por isso que esses profissionais, quando nós citamos, eles são importantes, porque os profissionais trazem as boas ideias. O que não se pode é deixar na mão de um profissional. Sim, aí é que entra a equipe. Aí é que entra, vamos citar o seu time como exemplo, que entra o Edu, o Tite, o preparador físico, ou os preparadores físicos, o cara que vai lá levar a alimentação do atleta, a nutricionista, enfim, ou o nutricionista, toda essa equipe de profissionais. Então, o profissionalismo que existe nos Estados Unidos, todo mundo fala, lá o basquete, lá não sei... Aqui também tem. Nós temos o maior e o melhor futebol do mundo. Ainda.
Porque Sim, por com mais certeza. que tentem acabar com o futebol vai sobrevivendo e os Neymars vão aparecendo. Não pode se falar mal de futebol. Não, com certeza. E é o ganha-pão de muita gente, hein? Só a questão de se trabalhar sério, né? Coisa que poucos clubes fazem isso, né? Poucos querem fazer. É que assim, acho que o próprio sistema em termos de administração dos clubes é muito paternalista, né? Muito, verdade. Então, quer dizer, o pessoal tem que largar o osso e não larga, né? O pessoal fica lá, presidente do clube, 500 anos. Quer dizer, Isso é ruim. E você acaba repetindo os erros. Né? Porque você acaba... Chega um momento que você não tem mais o que fazer. Você chegou no seu limite. Então, a renovação, eu acho que não pode ser 2 anos só. Eu acho muito pouco. Sim. 4 anos, como é um presidente da República, até 8 está perfeito. Que é o que é, como é um presidente da República. Você tem que gerir como pensando em um prazo médio, que seriam 8 anos. Amigão, chegou no seu limite, agora é minha vez de abrir o caminho para o outro vir fazer. O futebol precisa da renovação. Em todos os aspectos. O Corinthians hoje trabalha com 3 anos, né, e não tem reeleição, né? Olha. Eu acho que quando você não tem reeleição, existe uma preocupação né, dentro da administração de você querer passar as coisas para quem vai vir. Verdade. Quando você sabe que você pode ficar, você não tem tanta essa preocupação. Mas a partir do momento que você tem essa preocupação, não tem, você sabe, pô, eu vou sair daqui, pô, mas eu quero que as coisas continuem legal. Então você acaba passando a informação. É o famoso ou que se dane ou vamos deixar acontecer. Eu acho que uma reeleição seria muito salutar. É minha opinião, porque, pessoal. Assim, por exemplo, hoje no Corinthians, a base da administração do Andrés está tudo com o Mário Góes. Pois é. Mas aí houve uma sequência. É o que você falou. E se amanhã no Palmeiras, já que vamos citar os nossos grandes clubes, e se amanhã no Palmeiras o atual presidente está fazendo uma gestão aparentemente muito boa, é retirado de lá e entra um outro louco e apaga tudo. Então não tem sequência. É como na prefeitura, é a mesma coisa. A pessoa não se reelege, quem entra quer começar tudo do zero. Não se dá sequência nas coisas boas. Me parece que agora alguma coisa está sendo feita. Há algumas pessoas pensando na sequência. O que já é algum passo. Quem sabe os nossos netos vão ver as coisas melhores. Tá certo. Pará, estamos aqui no encerramento do programa aqui. Puxa vida. Fica aí à vontade para dar o seu recado para os botonistas, para os simpatizantes aí do futebol de mesa. Eu fico muito feliz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você. Estou para vir aqui há um bom tempo já. Já estive nesse espaço maravilhoso aqui, nesse espaço democrático que é a Altiri. Queria dizer a quem gosta de futebol de mesa, de jogo de botão, nós temos 2 sites importantes, que é o futeboldemesanews.com.br, onde você tem notícia do Brasil inteiro, e o futemesa.com.br, que é o site da federação, onde tem calendário, onde jogar, onde praticar. E nós estamos abertos, gente, no Museu do Futebol, sábado que vem. Compareça lá. Vai ter um evento interessante para vocês verem como é. Futebol de mesa não é brinquedo. Futebol de mesa pode ser uma brincadeira, mas ele não é um brinquedo. Eu agradeço mais uma vez a você. Espero estar breve novamente aqui com você. E o futebol de mesa também é seu esporte. Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade. Exponha, Fará, a gente está aqui à disposição, né? Sempre que você precisar, quiser mandar um recado, divulgação de qualquer coisa, evento do futebol de mesa, pessoal. Você está falando do museu lá, que também gosta de futebol de mesa, joga é o Celso Zelt, né? Esse é um apaixonado. Celso é uma pessoa muito querida. Como ele também é um historiador, eu também trabalho com história, eu também sou historiador. Eu escrevi um almanaque do futebol paulista, 2000 a 2004, como coautor. E o Celso é um cara que eu vi o começo do Celso muito de perto. Gosto muito dele. Eu articulei aqui, junto com ele, e entreguei aqui, quando ele teve presente aqui, um jogo de futebol de mesa lá, que o nosso amigo Edu tinha feito para ele, lá, que ele pediu uma seleção do Corinthians de todos os tempos, né? Foi muito legal. E, bom, infelizmente essa semana aqui foi triste em termos de futebol, por causa lá dos problemas em Oruro, né? Lamento novamente a passagem do garoto e tal. Reverem conceitos, reverem, sabe, uma coisa que é muito importante, principalmente para os grandes clubes brasileiros, né? Exigirem uma melhor, não só a parte administrativa, porque assim, pô,
você vai jogar em campos de qualidade muito ruim, fora do Brasil, tá certo? A Conmebol manda e desmanda, faz um monte de coisa. Como é que você faz um torneio sul-americano, convida time mexicano que se ganhar campeonato não vale? Né? Então, pô, isso é um absurdo, sabe? Os grandes clubes brasileiros têm que se unir. Não é porque eu tô falando por causa que estão querendo punir o Corinthians, tá certo? Eu acho que assim, pô, o Brasil é um país que manda na América do Sul. Não pode ficar sujeito ao desmando de um cara que não quer sair de lá do poder nunca mais. Ele tá lá, Sepini lá. Pô, isso é absurdo, né? E fazendo uma coisa assim, o clube que deveria fiscalizar, não fiscalizou, tá certo? Pô, faltou bom senso pro torcedor que levou? Faltou. Mas até aí qual é a culpa do Corinthians? O Corinthians poderia mandar revistar o cara? Que poder de polícia o Corinthians tem para revistar o cara? Não tem nem esse poder de polícia aqui no Brasil, quanto mais na Bolívia. Mas, infelizmente, vamos ver até sábado que vem. Vamos ver se essa confusão toda está resolvida. Espero que, para o bem da torcida corintiana, a gente possa estar lá no Pacaembu para ver o Coringão seguir rumo ao bicampeonato da Libertadores, né? Então, galera, até sábado que vem de novo com o Kodama na Rede. Um abraço, tchau!